Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais decisivos de toda a saga Harry Potter, as Cartas de Ninguém, lá de A Pedra Filosofal. É bom se preparar, porque é exatamente aqui que a vida cinzenta, vida triste do Harry, está prestes a ser virada de cabeça para baixo por uma magia que ele nem sonhava que existia. Vamos pensar um pouquinho. Uma simples carta. Será que ela pode mesmo transformar a vida de alguém? Pois é, por nosso jovem Harry Potter, a resposta para essa pergunta não só vai chegar pelo correio, como vai mudar absolutamente tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo e sobre si mesmo. Mas, para a gente entender o impacto do que está para acontecer, a gente precisa voltar para a Rua dos Alfeneiros, número 4. O verão do Harry não tem nada de divertido. Muito pelo contrário. Depois daquele incidente com a jiboia no zoológico, ele está de castigo, trancado no quarto dele, que na verdade é só o armário empoeirado debaixo da escada. E quando ele finalmente pode sair, o verão já começou. E isso significa uma coisa: a gangue do Duda tá na rua. E o esporte preferido deles, qual é? Caça ao Harry. E olha, como se isso não fosse o bastante, o futuro dele parece igualmente horrível. O Duda vai para uma escola de prestígio, a Smeltings, a mesma do tio Walter. E o Harry? O destino dele é Stonewall High, a escola pública ali da região. E o pior, ele vai ter que ir vestido com as roupas velhas e remendadas do primo. O auge da miséria dele talvez seja essa cena aqui. Certa manhã, um cheiro pavoroso na cozinha leva o Harry até uma tina cheia de trapos sujos boiando numa água cinza. A tia Petúnia, sem a menor emoção, diz: seu novo uniforme escolar. Ela está simplesmente tingindo as roupas velhas do Duda de cinza. O Harry só consegue se imaginar chegando na escola parecendo que está vestindo pele de elefante velha. É humilhação total. Só que é bem nesse momento, no meio do desespero, na rotina mais deprimente que se pode imaginar, que o impossível acontece. A normalidade que os Dursley tanto se esforçaram para construir está com os dias contados. E tudo começa com um som super comum, o clique da caixa de correio. O tio Walter, como sempre, manda o Harry pegar as cartas. No capacho, tal de sempre. Um postal, uma conta e algo que não deveria estar ali. Uma carta. Pro Harry? O coração do Harry deve ter disparado. Ninguém, nunca, em toda a vida dele, tinha escrito uma carta para ele. Ele não tinha amigos, não tinha outros parentes. E o endereço? Era preciso demais, era impossível. Sr. H. Potter, o armário sob a escada. A pergunta que fica na cabeça dele é como é que alguém podia saber onde ele dormia. A carta em si já era uma coisa de outro mundo. O envelope não era de papel, era de um pergaminho grosso, amarelado. O endereço brilhava numa tinta verde esmeralda. E no lugar do selo, tinha um lacre de cera roxa, com um brasão muito misterioso. 4 animais em volta de uma letra H bem grande. O Harry mal tem tempo de entender o que está acontecendo quando o Duda grita: pai, o Harry recebeu uma coisa. Num segundo, o tio Walter arranca a carta da mão dele. E a reação do tio é de pânico total. O rosto dele muda de cor, vai do vermelho de raiva para um branco de fantasma. Ele parecia que não conseguia nem respirar. E a tia Petúnia fica igualmente apavorada. Ela leva a mão à garganta como se estivesse sufocando, e a pergunta que ela sussurra para o marido entrega tudo. Como é que eles sabiam onde ele dorme? Fica muito claro que os Dursley sabem bem mais do que aparentam, e eles estão morrendo de medo do que essa carta significa. A solução deles? Queimar a carta e fingir que ela nunca existiu. E aí, numa tentativa desesperada de manter o controle, o tio Walter faz algo que nunca fez antes. Ele vai até o armário falar com o Harry. Mas não para devolver a carta, claro. Ele anuncia que o Harry vai se mudar para o segundo quarto do Duda. A ironia da situação é cruel. Um dia antes, o Harry teria dado qualquer coisa para sair daquele armário. Agora, ele trocaria aquele quarto novinho pela carta dele sem nem pensar 2 vezes. Mas os Dursley estavam prestes a aprender uma lição muito importante. Não dá para simplesmente ignorar a magia. A tentativa deles de apagar o que aconteceu só serviu para provocar uma verdadeira avalanche. Na manhã seguinte, lá está ela, outra carta. E o endereço é ainda mais assustador. Sr. H. Potter, o quarto mais pequeno. O remetente misterioso não só sabia que ele tinha se mudado, mas parecia saber de absolutamente tudo. O pânico dos Dursley sobe para um nível totalmente novo. A partir daqui, a sanidade do tio Walter começa a ir por água abaixo. Ele tenta de tudo, dorme na frente da porta para pegar o correio primeiro, prega a caixa de correio com pregos para fechá-la e, no final, veda todas as frestas da casa com tábuas.
Ele transformou a casa numa verdadeira fortaleza contra cartas. E a situação só escala de um jeito absurdo. Na sexta-feira, chegam 12 cartas. No sábado, 24, escondidas dentro de caixas de ovos. E no domingo, o dia sagrado, sem correio, o tio Walter mal tem tempo de dar um sorriso satisfeito antes que a chaminé simplesmente exploda, jorrando dezenas e dezenas de cartas pela sala. É uma chuva de pergaminho. Bom, essa foi a gota d'água. Completamente derrotado, com metade do bigode arrancado de tanto estresse, o tio Walter grita que eles vão embora. A casa dele, o seu castelo de normalidade, foi invadido por algo que ele não consegue controlar. A única opção que resta é fugir. Então começa a fuga desesperada. Eles arrancam as tábuas das portas, entram no carro e aceleram em direção à estrada, sem nenhum destino em mente. O tio Walter dirige que nem um louco, resmungando sobre despistá-los. Só que não dá para despistar a magia. Eles param num hotel e na manhã seguinte, 100 cartas estão esperando por eles. Eles fogem para uma floresta, para um campo, para o topo de um estacionamento. Não adianta. As cartas, de algum jeito, sempre os encontram. Não tem para onde correr. No meio do desespero, o tio Walter tem uma ideia que ele acha genial. Uma cabana caindo aos pedaços, no topo de uma rocha isolada no meio do mar. Ele fica todo feliz. Previsão de tempestade, ele comemora. Afinal de contas, nenhum carteiro no mundo conseguiria chegar até ali, certo? A realidade do lugar, claro, é horrível. O interior tem cheiro de alga, o vento assobia pelas frestas das paredes. A comida que o tio Walter levou é um pacote de batatas fritas e uma banana para cada um. O Harry tem que achar o pedaço mais macio do chão para dormir, debaixo do cobertor mais fino e esfarrapado de todos, enquanto a tempestade fica cada vez mais forte lá fora. Enquanto a tempestade ruge, Harry não consegue dormir. A barriga dele ronca de fome. A única luz que ele vê vem do relógio de pulso do Duda, que marca a contagem regressiva para o seu aniversário de 11 anos. Faltam 10 minutos. Ele ouve uns barulhos estranhos lá fora. Um rangido, um baque. A tensão é enorme. Ele começa a contar os segundos na cabeça. 10, 9, 3, 2, 1. Bum! Um som ensurdecedor sacode a cabana. Não! Aquilo não era um trovão. Era uma batida. Na porta. A cabana inteira treme. O Harry senta na mesma hora, com os olhos grudados na porta. No meio do nada, no meio de uma tempestade, numa rocha isolada, alguém os encontrou. E é assim, bem no momento em que ele faz 11 anos, que a grande pergunta fica no ar. Quem está do outro lado daquela porta, desafiando o mar e a fúria dos Dursley? A resposta, como a gente bem sabe, está prestes a mudar o mundo de Harry Potter para sempre.